Bom dia, amados irmãos e irmãs. Que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, estejam com cada um de vocês. Esse vídeo aí foi um presente que a gente ganhou da Letícia e da Anibele, que nos visitaram esse ano lá em Moçambique e fizeram esse vídeo que tão especial aí, que mostra um pouco do nosso dia a dia, da nossa realidade lá. E o nosso pedido é que vocês continuem a orar por nós, continuem a orar pelo povo moçambicano com quem nós temos trabalhado, e especialmente nesse momento, a Moçambique, nesse final e começo de ano, enfrenta uma situação de muita dificuldade. O final e começo do ano passado era um problema de confusões por conta da eleição, o país estava pegando fogo e, nesse momento, o problema são as enchentes no país. A situação está terrível lá, muitas e muitas pessoas sofrendo com o problema das cheias. Acho que tem um pequeno vídeo da entrada da nossa missão para vocês terem uma ideia de como é que está a situação nesse momento lá em Moçambique. Dá uma olhadinha. Nos países vizinhos da África do Sul, do Zimbábue, a chuva também está muito intensa, são países que estão mais altos do que Moçambique, tem muitos rios que começam nesses países e vêm para Moçambique, então toda essa água vai chegar ali no país. Então, quando vocês estiverem orando, lembrem-se de clamar a Deus por misericórdia para tantas e tantas famílias afetadas. Orem também pela nossa equipe que está lá no campo com dificuldades nesse momento. Mas eu quero compartilhar com vocês, nessa manhã, uma meditação no livro de Daniel. A meditação que nós temos no livro de Daniel, ela é importante para os nossos dias. Ela é relevante para o contexto em que nós vivemos, ela tem a ver com aquilo que estamos estudando domingo após domingo, sobre o tema do discipulado. Então, nós vamos fazer a leitura no capítulo 1, dos versos de 1 até o versículo 9. Então, Daniel, capítulo 1, versículos de 1 até 9. Então, acompanhe aí a leitura desse texto bíblico. Diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Próximo. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao final desse período, passariam a servir o rei.
Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Até aqui é a leitura, é o texto que nós vamos pedir para Deus abrir o nosso entendimento e que esse texto possa trazer para a nossa vida uma aplicação prática. Vamos orar. Senhor Deus, a Tua palavra foi lida e ela deve agora ser exposta. Chama a nossa atenção para esse texto bíblico, conduz-nos e abre os nossos olhos para entendermos aquilo que o Senhor preparou para os nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, esse ano foi um ano de grandes lutas e dificuldades lá em Moçambique. Logo quando nós chegamos lá em Moçambique no começo de 2025, nós tínhamos um problema com o nosso carro, com o motor fundido. Foram quase 30 dias para conseguir peça, para resolver tudo isso embaixo de uma árvore. Quando conseguimos arrumar o carro e pudemos então entrar para as aldeias aonde nós trabalhamos, logo depois disso, eu fui descobrir que estava com um começo de descolamento de retina, precisava ficar 30 dias em repouso. Foram tempos difíceis para nós, lutando com essa questão da saúde. Quando nós pudemos começar a voltar para as aldeias, ao longo desse ano, nós encontramos uma oposição em relação ao Evangelho, crescendo de uma forma assustadora ali nas aldeias. Até sabermos que pessoas estavam dizendo que eu era feiticeiro, porque uma história que nós compartilhamos o ano passado com vocês, de um curandeiro que entregou a vida para Jesus, e aonde está nascendo a primeira igreja nessas aldeias? Na casa daquele homem que um dia foi curandeiro. Então agora as pessoas estão dizendo que eu sou feiticeiro porque agora aquele homem está me seguindo, e ele tem dito que não tem nada a ver comigo, é Jesus Cristo Senhor. E as pessoas às vezes dizem lá, olha, esses brancos eu avisei que iam mudar a cabeça de vocês, e aqueles que firmaram a fé em Jesus estão dizendo não tem nada a ver com esses brancos, é Jesus Cristo, e não mudou apenas a cabeça, mas mudou o coração e toda a vida para a glória de Deus. Mas nós vemos isso quando o Evangelho vai avançando, oposição também vai acontecendo, perseguição também vai acontecendo. E quando nós olhamos para a vida de Daniel e os seus amigos ali na Babilônia, é uma história tão interessante, tão importante para os nossos dias, porque a Babilônia era um grande centro de todo quanto é tipo de desenvolvimento científico, cultural, religioso, era arquitetônico, era a Babilônia. E aqueles jovens, eles são tirados de Jerusalém e são levados para a Babilônia, de uma forma tão brutal, de uma forma tão difícil. Nós podemos pensar e imaginar um pouco o sofrimento daqueles jovens, de terem sido levados cativos para uma terra estranha. E ali naquela terra estranha é interessante, porque nós olhamos para o texto bíblico e nós podemos ver várias questões que lembram, a Babilônia nos lembra muitas vezes do nosso ambiente, dos nossos dias.
uma coisa interessante que nós vemos logo nos primeiros versículos é a interpretação que o jovem Daniel faz da história. Ele olha para aquela situação que acontece com ele, com seus amigos, e como a Cíntia leu no Salmo e falou aqui, e nós cantamos também nessa manhã, tem um Deus que governa, que controla todas as coisas. E nós não podemos nos esquecer disso. Por mais difíceis que sejam as situações que nós enfrentamos, sejam no nosso país, sejam na nossa família, sejam no casamento, sejam em relação à saúde, nós precisamos nos lembrar, há um Deus por trás da história, que conhece e que controla todas as coisas. E Daniel percebe isso, no meio da dificuldade, sendo injustiçado, talvez por causa do erro dos seus pais, porque Deus vinha anunciando através dos profetas que se a nação de Israel não se convertesse dos seus maus caminhos, eles iam enfrentar problemas, eles seriam capturados. E Daniel agora é vítima desse problema. Ele é capturado, ele é levado embora para uma outra terra estranha. Mas veja comigo aqui no versículo 2, que diz assim: e o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos. Nas mãos de quem? Do rei da Babilônia. Então a leitura que Daniel faz da história não é de que, olha, nós somos injustiçados. Aonde está Deus nesse momento de dificuldade? Se a nossa nação serve o Deus Todo-Poderoso, como é que a Babilônia vem e nos conquista? A Babilônia era um lugar de idolatria, um lugar de relativismo. Tudo quanto é poder espiritual valia ali naquele lugar, uma confusão. Mas essa nação que adora vários deuses, que não conhece o Deus verdadeiro, ela se sobrepõe à nação que pertencia ao único e verdadeiro Deus. Mas Daniel não fica se perguntando aonde está Deus. Daniel não está confuso quanto à situação. Certamente que Daniel estava triste, certamente que Daniel poderia se abater, certamente que Daniel estava sofrendo, mas Daniel, quando olha para a história, ele reconhece que quem entregou o rei de Judá nas mãos do rei da Babilônia foi o Senhor. Ele reconhece que tem um Senhor por trás da história, que age, que não está passivo, que não está indiferente, que sabe o que está acontecendo, que está cuidando dos acontecimentos. E nós muitas vezes, diante dos acontecimentos, na nossa vida, no nosso país, na nossa família, nós ficamos confusos. Nós perguntamos, aonde está Deus? Se Deus é bom, por que isso aconteceu comigo? Nós precisamos nos lembrar que tem um Deus Todo-Poderoso, que governa sobre todas as coisas. Ainda que nós não consigamos entender o porquê das coisas na nossa vida, Deus continua soberano. Deus continua cuidando da história e dos seus filhos. E você deve conhecer a história de Daniel e saber como Deus foi cuidando dele. Tem algumas coisas interessantes ainda nesse começo do capítulo 1, no versículo 2, porque vai dizer que também alguns utensílios do templo de Deus foram roubados. Aqueles vasos de ouro que tinham um simbolismo da glória, da santidade de Deus, que ficavam no templo de Deus, aquilo tudo é roubado, é levado embora. E é colocado aonde? No templo do Deus do Nabucodonosor, de um Deus que não era o Deus vivo e verdadeiro. Então nós vemos aqui algo de valor absoluto sendo levado embora. Nós vemos algo sagrado sendo levado agora, sendo relativizado
colocado talvez junto com outros objetos, possivelmente objetos de outros deuses, de outros povos, de outras conquistas militares. No meio de tudo isso, agora tem mais um vaso, tem mais um utensílio de ouro. Aquilo que tinha valor absoluto, aquilo que tinha um valor especial, que simbolizava o Deus vivo e verdadeiro, sua glória, sua santidade, agora no meio de outros objetos. Então isso é uma coisa interessante para nós prestarmos atenção nessa mistura de crenças, nessa pluralidade da sociedade lá na Babilônia naquele momento. Nós vemos ainda uma coisa interessante no versículo 4, quando relata que jovens sem defeito físico e de boa aparência, cultos e inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento, que eles fossem capacitados para servir no palácio do rei. Então repare aqui que na Babilônia deveria existir, com uma similaridade que existe nos nossos dias, uma valorização pelas aparências, uma valorização pelo físico, uma valorização por aquilo que era belo aos olhos da sociedade. Então os jovens escolhidos, os jovens cativos escolhidos agora para servir ao rei da Babilônia, eles precisavam ser bonitos, eles precisavam ser fortes, eles precisavam ser de boa aparência. Alguma similaridade com os nossos dias, que valoriza mais o que você tem do que você é necessariamente, uma valorização excessiva pela aparência, né? Pelo culto ao corpo, ao físico. Então é interessante nós prestarmos atenção nessa parte também do texto. Mas o texto vai além, e no versículo 7 nós encontramos que os nomes, né, de Daniel e seus amigos precisaram ser alterados. A perda da identidade de quem eles eram. E os nomes de Daniel e seus amigos refletiam quem Deus é, refletiam a sua glória. Aqui na nossa cultura, muitas vezes nós não temos esse costume de pensarmos no significado do nome que nós damos para os nossos filhos. A nossa filha é casada com um africano, a nossa filha mais velha com um nigeriano, a nossa primeira netinha está para nascer, e na cultura africana é comum que o avô possa dar o nome. Então, o vovô por parte do meu genro, né? O pai do marido da minha filha, o sogro, é quem está dando o nome para nossa netinha. E ele orou para decidir que nome ia dar para ela, e nós estávamos curiosos para saber. E ela vai chamar, sabe como, pastor? Ogenetega. Uau, que diferente! Mas esse nome tem um significado. Significa que o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. E nós esperamos que a nossa filha, a Laura e o David, como pais, possam ao longo da vida contar para ela o que significa o nome dela, e que esse nome possa fazer sentido na vida dela. Mas na nossa cultura é diferente, né? A gente escolhe um nome que está na moda, um nome que é bonito, né? Mas aqui, para o povo de Israel, naquele tempo, os nomes tinham significados especiais. E o nome de Daniel e seus amigos lembrava, exaltava, dizia quem era o Deus único, vivo e verdadeiro. Mas agora o nome deles é mudado. E os nomes deles não são mudados por acaso, mas os nomes deles agora passam a se referir aos deuses da Babilônia. Olha que coisa terrível a vida desses jovens. E isso, será que tem alguma similaridade com os nossos dias? Nós não temos ninguém mudando o seu nome, mas nós temos uma
enxurrada, nós temos uma pressão para fazer você perder a sua identidade de quem você é em Cristo Jesus, para você ser qualquer outra coisa nas redes sociais. Essa é uma realidade condizente com os nossos dias. E nós temos visto adultos, jovens, crianças perdendo a sua identidade, confusos na vida, sem propósito, sem significado, porque perderam a identidade de quem são em Jesus Cristo. Então nós vemos isso na vida de Daniel e dos seus amigos, uma situação terrível no versículo 7, nomes que glorificavam a Deus, agora mudados para nomes que glorificam falsos deuses, estátuas, fruto da imaginação de pessoas. Mas é nesse contexto tão difícil, tão terrível, que nós vamos encontrar no versículo 8, Daniel tomando uma decisão sensacional, uma decisão que chama a nossa atenção, porque nesse contexto, talvez em alguns momentos de sofrimento, em alguns momentos de abatimento, de dor, de saudades, talvez de angústia pela situação que sofriam, mas talvez em algum momento também se maravilhando com a vida na Babilônia, com a arquitetura, com a cultura, com a música, com a literatura, com as comidas que agora eles podem ter. Afinal de contas, como é que tem aí hashtag eu mereço? Poderia talvez Daniel estar pensando assim, ele e os amigos, né? Depois de tanto sofrimento, hashtag aí eu mereço, né? Eu mereço desfrutar um pouco depois de tanto sofrimento. Mas olha o que a gente encontra no versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei. Que decisão! Uma decisão que poderia trazer consequências terríveis para ele. E não apenas para ele, porque o chefe dos eunucos, aquele encarregado, aquele chefe dos oficiais, para quem ele pede permissão, ele vai dizer assim: olha, eu tenho medo de permitir que você não coma, porque se o rei descobrir que você está comendo, não está seguindo as ordens, até a minha cabeça pode rolar aqui. Mas Daniel, ele decide não se tornar impuro. Ele decide, diante de todas aquelas oportunidades de desfrutar um pouco de paz, de sossego, de prazeres que poderia ter ali, Daniel, nesse contexto, decide não se tornar impuro. E o versículo 9 nos mostra um Deus que não está alheio às decisões que nós tomamos de viver em santidade, de honrarmos o Senhor, de não nos conformarmos com o padrão desse mundo, de não nos submetermos à pressão que sofremos na sociedade por sermos cristãos. Então nós vemos no versículo 9 que Deus fez com que aquele chefe, aquele homem, fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Novamente, nós vemos que não foi por acaso, não foi capacidade de Daniel de convencer o chefe dos oficiais, não foi esperteza de Daniel, mas aqui no relato bíblico nós vemos que foi Deus quem fez com que aquele homem fosse bondoso para com Daniel. Deus está agindo. Deus permitiu que o rei de Judá fosse conquistado pelo rei da Babilônia. Deus permitiu que Daniel e seus amigos fossem levados cativos com grande dor, com grande sofrimento. Mas Daniel está fazendo a leitura correta da história. Ele está interpretando corretamente. Tem um Deus por trás da história. Agora, quando ele acha a favor, novamente ele reconhece. Foi Deus que fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel. Aqui nós temos alguns
ensinamentos que nós podemos pensar para a nossa vida. Nós podemos perceber aqui que Deus honra os esforços, a disposição do nosso coração, a decisão que nós tomamos de nos mantermos puros diante do Senhor. Quando nós queremos viver a vida em santidade, Deus honra isso. Nós podemos orar, colocar a nossa vida diante de Deus, nós podemos chorar aos pés do Senhor, nós podemos clamar a Ele para que a nossa vida esteja na luz, para que nós possamos viver em santidade no meio dessa geração, desses tempos tão difíceis, de tanta corrupção, de tanta injustiça. E quando nós temos esse desejo no coração, quando você faz propósitos na sua vida, nessa semana eu quero usar menos internet, eu quero ler mais a Bíblia. Nessa semana eu vou deixar de talvez comer chocolate porque eu quero me lembrar de orar quando der vontade de comer chocolate. Esses propósitos que parecem pequenos, que parecem insignificantes, essas decisões que nós tomamos de buscar a Deus, de conhecer mais Ele, de ler a Bíblia toda ao longo desse ano, Deus honra. Deus está interessado, Deus vai te ajudar, Deus vai dar favor, Deus está com você nesses propósitos, assim como Deus estava com Daniel. Nós sabemos da importância do livro de Daniel, e nós podemos aprender com Daniel e seus amigos, que diante das lutas e dificuldades, nós precisamos testemunhar publicamente da nossa fé em Jesus. Quando nós olhamos para a vida de Daniel e de seus amigos, eles têm uma decisão de se manter puros apesar das pressões, eles têm disposição de sofrer as consequências por causa do testemunho da sua fé pública, mas nós vemos a história que Deus está com eles. E que apesar dos problemas e dificuldades, Deus age. Deus, você conhece talvez bem a história de Daniel e dos seus amigos, e você vai ver que é na fornalha que Deus se manifesta presente na vida deles. Você vai ver que é na cova dos leões, aonde Deus se faz presente e traz livramento. Deus não livrou deles irem para a fornalha, Deus não livrou de Daniel ser lançado na cova dos leões, mas lá nas consequências que eles vinham sofrendo, Deus se faz presente. Meu irmão, minha irmã, na sua vida, nas suas lutas, nas suas dificuldades, é aí que Deus se faz presente. Nós podemos seguir aqui um pouco mais, olhando para algumas lições, para algumas coisas sobre a vida de Daniel, e eu gostaria de destacar um pouco aqui a questão do testemunho público da fé de Daniel e de seus amigos. É verdade que muitos de nós temos mantido a nossa vida devocional. Você tem a sua hora silenciosa, você está comprometido em ler a Bíblia pela manhã, você tem o seu tempo de oração em casa, e isso é importante e é maravilhoso. Mas ser um discípulo de Jesus Cristo vai além de expressar a sua fé apenas no ambiente privado. Apenas aqui na igreja levantar as mãos ao Senhor. Nós, como seguidores de Jesus, nós somos desafiados publicamente a compartilharmos da nossa fé em Jesus. E isso não é fácil de se fazer, e possivelmente isso não está no radar de muitos de nós aqui, porque nós até podemos expressar a nossa fé no nosso pequeno grupo, na nossa casa, no nosso quarto, aqui na igreja aos domingos, mas expressar a nossa fé no ambiente de trabalho, na faculdade, na escola,
Muitas vezes na família é outra história. E é nesses ambientes que Deus nos chama para podermos proclamar que existe um e único Deus, que governa sobre todas as coisas, e o nome dele é Jesus Cristo. Só que declarar que Deus é soberano e está no controle de todas as coisas traz consequências para a nossa vida, é um grande risco. O primeiro risco é de sermos ridicularizados. Imagina um jovem na faculdade poder se posicionar, testemunhar publicamente de que existe um único Deus que governa sobre todas as coisas, que Jesus Cristo é o Senhor, que veio a esse mundo para salvar o pecador, que morreu e ressuscitou e está à direita do Pai e que vai voltar. Que coisa louca! Alguém ser ridicularizado talvez por isso, por essa crença, por esse testemunho de fé. Quanto mais é o risco de querermos declarar publicamente a nossa fé em Jesus, quanto mais alto é o risco de nos posicionarmos como cristãos no ambiente público. Mas Daniel e seus 3 amigos, eles não ficam confinados, eles não ficam presos à sua devoção a Deus no ambiente privado, mas é exatamente no ambiente público, através do trabalho que eles tinham, nos altos escalões da administração pública do Império Babilônico, aonde eles testemunham de que existe um e único Deus, completamente distinto, completamente diferente de todos esses outros deuses da Babilônia. Eles não se conformam com os padrões que lhes foram impostos, eles não se acovardam, eles usam cada oportunidade para declarar sua fé e proclamar o reino de Deus no ambiente público. Por mais hostil que pudesse ser aquele ambiente, mesmo correndo riscos, Daniel e seus amigos, eles não fogem da responsabilidade. Assim como Jesus Cristo, assim como os apóstolos, os primeiros seguidores de Jesus, eles se engajaram com as pessoas, eles ouviram as questões das pessoas, os problemas delas. Eles com a sua vida mostraram que existe um Deus que deve ser adorado. Eles chamaram pessoas ao arrependimento. E nós podemos ver isso no capítulo 4, versículo 27 de Daniel. No capítulo 4, versículo 27, se depois você quiser dar uma olhada lá, Daniel chama o próprio rei, Nabucodonosor, aquele que era um maioral, aquele que se achava o próprio Deus. Ele chama o rei: rei, é melhor renunciar os seus pecados e a sua maldade. Ele chama o rei ao arrependimento. Então, Daniel fala com respeito, ele interage com amor, mas também com firmeza. E isso deve refletir no nosso coração. Como nós temos nos comportado no ambiente público. Sim, a nossa vida tem que ter um bom comportamento, mas não basta um bom comportamento. Nós precisamos, como discípulos, como seguidores de Jesus, como fazedores de discípulos, abrir a nossa boca e anunciar, nos posicionarmos quanto à nossa fé em Jesus Cristo. Quem nós somos em Cristo importa para nós e importa para o mundo em que nós vivemos, importa para as pessoas ao nosso redor. Quando Daniel e seus amigos proclamam a fé deles no único e verdadeiro Deus, eles estão fazendo um bem para a Babilônia e para o rei da Babilônia. Assim também, quando você proclama que Jesus Cristo é o Senhor, na sua empresa, você está fazendo bem para a sua empresa. Quando você declara que a sua fé em Cristo, na sua escola, você está fazendo um bem para a sua escola e para os seus colegas. Quando você faz isso na sua família, você está fazendo um favor para a sua família. Cada vez que nós compartilhamos
que Jesus Cristo é o único Deus que deve ser adorado, nós estamos fazendo um bem para as pessoas. Ainda que as pessoas ao nosso redor não gostem, ainda que as pessoas nos critiquem, ao agir com amor, com compaixão, com graça, com paciência, mas também com firmeza das nossas convicções, da nossa fé em Jesus, nós estamos, na verdade, sendo bênção no mundo em confusão. E se Daniel e seus amigos tivessem ficado calados, e se eles tivessem se conformado, e se eles tivessem relativizado, o que fazemos na nossa vida particular interessa para Deus. Mas, meu irmão, minha irmã, o que nós fazemos em público também interessa para Deus. E é lá que Deus nos chama para expressarmos a nossa fé em Jesus Cristo. A história de Daniel e seus amigos traz consigo uma mensagem importante para nós hoje. Nós encontramos similaridades do contexto babilônico com os nossos dias. Pluralismo, secularismo, era uma característica da Babilônia. O físico, a aparência eram supervalorizadas, os valores eram relativos. Cada um tinha suas ideias, cada um tinha seu Deus, cada um fazia o que considerava certo, todas as ideias eram válidas. Nessa sociedade, Daniel e seus amigos não ficaram restritos a uma vida devocional privada. Na nossa sociedade hoje, a sociedade tende a tolerar a fé cristã apenas no privado. Aqui na igreja, o que você faz, a maneira que você adora não tem problema. Aquilo que você crê não é problema. Mas você aí no seu lugar, eu aqui. Quando você, no ambiente público, declara aquilo que você crê, aquilo que você existe, quando você proclama o reino de Deus, você vai enfrentar lutas, dificuldades, consequências. Mas, meus irmãos, ser discípulo de Jesus é isso que o nosso mestre fez, é isso que os primeiros discípulos fizeram, e é isso que nós somos chamados a fazer. Nos posicionarmos em relação àquilo que nós cremos, declararmos em público que Jesus é Senhor absoluto e exclusivo do universo, tanto o visível quanto o invisível, mas isso nunca será sem um preço a pagar. Assim foi com Daniel e seus amigos, assim foi com Jesus Cristo, assim foram os apóstolos, e assim será conosco quando declararmos publicamente a nossa fé em Jesus. Eu quero contar para vocês alguns testemunhos do que nós temos visto lá em Moçambique, pessoas que têm conhecido Jesus Cristo, e em tão pouco tempo de vida cristã, elas têm proclamado publicamente a quem elas pertencem, não sem custo. Uma jovem que vivia numa família com tanta confusão espiritual, adorando os ancestrais, consultando os curandeiros todo ano, e ela se perguntava: será que Deus é só isso que eu conheço na minha família? Na família dela, todo ano morria alguém misteriosamente. Uma vez o pai dela decidiu quebrar uma tradição e tempos depois, misteriosamente, ele perde a vida. E essa jovem um dia chegou na nossa igreja, cheia de confusão sobre quem é Deus na cabeça. E lá ela foi ouvir, foi aprender de Jesus Cristo. E ela, quando aprendeu de Jesus Cristo, foi discipulada, foi acompanhada, e ela voltou um dia para a casa dela, foi batizada e declarou publicamente a fé dela em Jesus. E isso significou também ela dizer para a família: família, eu não posso mais participar das cerimônias que vocês fazem com os curandeiros, que vocês invocam os espíritos dos ancestrais, não contem comigo para isso. O que aconteceu? Ela foi expulsa de casa. Quando nós compartilhamos, quando nós proclamamos publicamente a nossa fé, nós vamos enfrentar desafios, consequências, riscos. A igreja abraçou essa jovem
Os líderes da igreja acolheram ela por 30 dias, até que a família aceitou ela de volta. Mas a família tem olhado para a vida dela e não tem entendido o que acontece, porque agora as coisas na vida dela andam e a família continua envolvida com curandeirismo e nada acontece. A mãe dela um dia falou para uma mulher da igreja: eu vejo que minha filha está num bom caminho, porque a vida dela mudou. E a mulher da igreja, essa irmã da igreja, falou: e por que você não segue o mesmo caminho? E essa senhora, a mãe dessa jovem, falou: eu tenho medo. Mas ela está vendo mudança na vida. E ela ainda disse para essa mulher da igreja: uma outra filha minha foi para não sei aonde lá, gastou dinheiro com o curandeiro para as coisas andarem bem na vida dela. Quando ela voltou, ela tinha uma lojinha de vender algumas quinquilharias ali. Tinham roubado, levaram tudo. E a minha filha que se entregou para Jesus Cristo, as coisas andam. Ninguém na família dela nunca tinha casado. Ela se casou com outro jovem cristão. De uma forma maravilhosa. A família não queria aceitar o casamento. Eles não tinham um centavo para fazer festa. A família abraçou a igreja abraçou esses dois jovens. Foi um casamento que não faltou carne. Tinha carne de cabrito, tinha carne de galinha, tinha peixe, refresco tinha à vontade, tinha Coca-Cola, tinha de tudo lá. Deus abençoou, Deus foi honrando, mas não sem luta, não sem choro. Quantas vezes eu e Fernanda acolhemos esse jovem casal que se preparava para casar e eles choravam, porque a família punha dificuldade, porque a família não queria que eles se casassem, a família fazendo confusão, mas Deus foi cuidando. Deus honra as decisões que nós tomamos de viver em santidade, de proclamar o seu nome publicamente. Tem uma outra história de um jovem que esse ano passado ele enfrentou as pessoas mais velhas na aldeia. Esse jovem, ele estava sendo preparado para ser um tipo de um profeta naquela comunidade. Alguém que teria poder para invocar os espíritos dos ancestrais e dizer o que vai bem e o que não vai bem na vida das pessoas, aquelas profetadas lá, né? Então ele estava sendo preparado para isso pelos homens mais velhos da aldeia. E ele já tinha roupas que tinham sido feitas para ele, consagradas, que ele precisava vestir. E quando ele conheceu Jesus Cristo, ele entendeu o propósito da vida dele. E o propósito da vida dele não era ser preparado para ser mais um curandeiro, mais um líder espiritual como tantos outros, mas era para ser sal e luz na sua comunidade. Um dia, os anciãos, os mais velhos, estavam na casa dele e pediram para ele ir buscar as roupas e ele precisou contar: essas roupas eu já não tenho mais. Essas roupas já foram queimadas, já foram destruídas, porque agora a minha vida pertence a Jesus Cristo. E ele proclamou Jesus Cristo na frente daqueles anciãos. E aquilo foi tão difícil. E os anciãos zangaram tanto com ele. Consequências de proclamar a fé em Jesus. E nós precisamos pensar, e eu e você? Até onde nós estamos dispostos a publicamente expressarmos as nossas convicções, os nossos valores, a nossa fé em Jesus Cristo. Se somos discípulos de Jesus, se Jesus foi perseguido, se Jesus sofreu as consequências, os primeiros apóstolos sofreram as consequências, se tem hoje cristãos e cristãs no mundo sofrendo as consequências, e eu e você, será que vamos nos calar até quando? Será que vamos nos acovardar? Tem a história também de um homem que disse assim, esse ano, quando nós estávamos lá em Moçambique, nesse ano passado, ele falou: hoje eu e minha esposa somos um novo casal. Já não há mais mentiras entre nós. Jesus mudou mesmo a nossa vida.
E agora esse jovem casal, eles vivem juntos, mas nunca foram casados. Na família dele e na família dela, nunca ninguém foi casado oficialmente. E eles querem se casar. E ele falou para nós, tem uma cerimônia na cultura que o marido precisa levar presentes para a família da noiva. Mas essa cerimônia não acontece sem consagrar esses presentes aos antepassados, sem invocar os espíritos. E ele já dizia assim, eu não sei o que vai ser quando chegar o momento dessa cerimônia, mas nós não vamos permitir que isso aconteça. Eu não sei o que os mais velhos na nossa família vão falar, eu não sei como eles vão reagir, mas sabe o que acontece, meu irmão, minha irmã? Eles estão decididos a se manter puros diante do Senhor, a não se contaminar. Infelizmente nós temos visto muitas pessoas, às vezes dentro das igrejas, lá em Moçambique, que vão se casar e não conseguem suportar a pressão da família. E quando a gente vê, uau, aquele irmão da igreja se meteu naquela cerimônia, porque os pais fizeram pressão, porque senão o casamento não saía. Muitas vezes nós também somos assim, nós temos cedido às pressões do mundo. Muitas vezes nós temos relativizado a nossa fé, os nossos valores. E Deus nos chama a tomar decisões de viver a vida em santidade, em todas as áreas. Nós costumamos falar para os jovens viverem a vida pura, se guardarem sexualmente para o casamento, mas para nós adultos, nós também precisamos cuidar disso, daquilo que nós acessamos, daquilo que nós vemos, daquilo que nós pensamos. Nós adultos também precisamos pensar em relação à nossa vida tributária. Os nossos impostos são injustos, é muito, o dinheiro não é aplicado no bem público, mas nós não podemos relativizar, nós precisamos, Senhor, tem misericórdia, faz com que eu possa viver uma vida pura, uma vida santa, nesse mundo difícil, contra as pressões. Nós vemos que Deus honra isso, e quando esse casal de jovem falou, nós vamos nos preparar para casar, mas não sabemos quando chegar na época dessas cerimônias diante da família. E nós dissemos para eles, nós também não sabemos, mas nós vamos orar, nós vamos confiar em Deus. E nós vamos correr o risco da família querer parar o casamento, nós vamos confiar em Deus. Deles não contribuírem para a festa, nós vamos confiar em Deus. Deles ficarem zangados, nós vamos confiar em Deus. Esse ano nós vimos também o testemunho de 3 senhoras na aldeia que firmaram a fé em Jesus Cristo. Uma vivia possessa por demônios e completamente liberta. E uma outra senhora também com tantos problemas, mas 3 senhoras, 3 mulheres na aldeia, elas estão se tornando agora intercessoras, conselheiras de outras mulheres na aldeia, testemunhando publicamente do que Jesus fez na vida delas. Algumas, quando elas andam 5, 6, 10 quilômetros no sol para ir para o estudo bíblico, outras mulheres estão dando risada delas. Aonde vocês estão indo? O que vocês vão ganhar com aqueles brancos? O que esse estudo está dando para vocês? Esse estudo não vai pôr comida na mesa de vocês. Estão sendo ridicularizadas ao longo do caminho para ir para os estudos bíblicos. Mas quanto mais pressionadas, mais ridicularizadas, mais a fé delas vai se fortalecendo em Jesus Cristo. Às vezes eu fico pensando que nós precisávamos de ser mais pressionados, de ser mais ridicularizados, de ser mais perseguidos. Porque às vezes parece que nós estamos tão relaxados na nossa vida cristã que não faz diferença coisa nenhuma. Se a gente
firma a nossa fé em Jesus, um pouco no domingo, na segunda já volta tudo ao normal, não faz diferença. Parece que quando as pessoas têm sido perseguidas, quando as pessoas têm sofrido por causa do nome de Jesus, parece que tem um fortalecimento da fé diferente ali. Uma dor que eu nunca tinha experimentado e eu experimentei esse ano. Uma coisa completamente diferente. Eu já tinha ouvido histórias, testemunhos sobre pessoas injustiçadas por causa do nome de Jesus, sofrendo por causa do nome de Jesus. Esse ano eu experimentei um pouquinho. Quando falaram lá na aldeia que eu era feiticeiro, a gente ajuda tanto as pessoas lá, socorre, leva para o hospital. A Fernanda, a Luana estavam lá, a Bélia e a Letícia em 3 semanas, 3 bebês, 3 mulheres precisando dar parto. Um deles, elas chegaram na hora, receber o bebê, cortar o cordão umbilical com gilete, né, doutor Osmar? Que loucura! E tudo isso acontecendo. E as pessoas olhando para nós, esses daí são feiticeiros. Porque agora o curandeiro está seguindo a eles. Uma dor que eu senti, mas ao mesmo tempo me lembrou de Jesus Cristo, me lembrou de tantos cristãos sofrendo com a vida por causa de Jesus Cristo. Então, isso é o que nós somos desafiados a lembrar da história de Daniel, lembrar dessas histórias. Essas 3 mulheres, elas têm contado abertamente o que Jesus fez na vida delas. Uma delas contou que era possessa pelos maus espíritos, o que acontecia com ela, falou para as mulheres da nova vida com Jesus e falou das dificuldades que ela ainda tem em casa com falta de dinheiro, cuidando dos filhos sozinhos, sem marido. Se agora chove muito, perde a lavoura. Se não chove, o sol queima o milho. Então ela contando das dificuldades, mas dizendo, agora eu tenho uma paz que somente Jesus pode dar. E ela encorajava outras mulheres da aldeia que estavam começando o estudo bíblico a não desistirem. E perguntando, quem de vocês já começou a experimentar mudança na vida? E uma das mulheres falou, mas é para contar agora? É. E uma delas levantou e falou, as coisas lá em casa estão diferentes agora. A minha vida com meu marido está mudando. Por causa de Jesus Cristo. Então nós precisamos lembrar disso. Eu queria trazer algumas aplicações para a nossa vida com base nesse texto de Daniel, no exemplo da vida de Daniel e também lembrando desses testemunhos, né? De pessoas que têm publicamente demonstrado a sua fé, proclamado Jesus Cristo, apesar dos riscos, apesar das consequências. É um desafio para a minha vida, é um desafio para a sua vida também. Então, a primeira coisa que eu gostaria de colocar como algo para pensarmos é quais são 3 dificuldades para você compartilhar a sua fé em público. Gostaria de encorajar você de ir embora para casa. Geralmente nós estamos aí, ou está o casal, ou está a família, mas quando você for embora, não muda de assunto, continua no assunto. Talvez hoje à tarde, no almoço, não ora só agradece a comida, mas talvez converse na sua casa. Quais será que são 3 dificuldades que você tem encontrado para compartilhar a sua fé em Jesus em público? Talvez vocês vão identificar algumas áreas, algumas dificuldades, e elas podem ser apresentadas diante de Deus em oração. A outra aplicação seria assim, quais são 2 áreas na sua vida aonde você precisa tomar uma decisão hoje de não se tornar impuro ou de não continuar impuro? Pergunta difícil, mas cantamos aqui. Tem que prestar atenção naquilo que você canta. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom.
Então, 2 áreas apenas na sua vida que você precisa tomar de decisão para não se tornar impuro é pouco, mas pelo menos 2. Identifique quais são essas áreas. Lembra do que você cantou aqui. Gente, quando a gente vem para cá, não pode ser só no automático, a gente tem que ter noção do que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos cantando, daquilo que nós estamos orando e pedindo ao Senhor. Quais são, pelo menos 2 áreas na sua vida? Senhor, essa área não está boa, aqui tem coisa escondida, aqui tem coisa que eu estou relativizando, isso daqui tem, o Senhor tem me chamado a atenção e eu tenho fechado os meus ouvidos. Olha, Senhor, o que dentro de mim precisa ainda ser mudado. E uma terceira coisa. Ou não tem terceira coisa? Terceira coisa, você se sente preparado para testemunhar publicamente da sua fé em Jesus? Sim ou não? Se sim, por que você se sente preparado? Se não, o que é que está faltando? Por que você está se escondendo quando você deveria proclamar? Por que que você está se acovardando? O que é que em alguns momentos, aqui é melhor eu calar. Ixi, na minha família se eu falar vai ser confusão. Aqui no meu trabalho posso ser ridicularizado. Vou perder os meus amigos. Meu irmão, minha irmã, você se sente preparado? Talvez você, eu ainda preciso estudar mais a Bíblia. Ótimo. Precisa. Talvez eu preciso orar mais. Talvez eu preciso me preparar melhor. Sim, tudo isso é bom. Mas o que nós temos visto em Moçambique são pessoas que ainda não conhecem nem metade das doutrinas que você já conhece da palavra de Deus, mas elas conheceram de alguma forma Jesus Cristo, Senhor e Salvador. E não estou dizendo que você não tem que estudar mais, mas aquela transformação, aquela experiência de vida nova com Jesus, tem sido suficiente para elas anunciarem: é Jesus, é Jesus. Às vezes as pessoas não sabem, não conseguem explicar a palavra de Deus, mas elas estão dizendo: quem transformou não tem nada a ver com esses missionários, não tem nada a ver com eles, é Jesus Cristo. Não transformou somente a cabeça, transformou o coração, nos deu nova vida, saímos daquelas coisas escondidas, não tem nada mais. As roupas já foram queimadas, não tem por que esconder. Quando formos casar, não vamos entrar mais nessa cerimônia. Família, isso nós não participamos mais. Decisões de se tornar, de se manter puros diante de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, levem essas 3 perguntas, se você anotou, mas converse com elas no caminho. Betinho, vamos andar de bicicleta essa semana aí, vamos conversar dessas 3 aí, nós 2 ao longo do caminho. Luana, quando formos embora juntos para casa, vamos perguntar, vamos refletir junto nessas questões. Não podemos dar porta para fora ali e voltar e esquecer o que Deus está ministrando, falando para nós na manhã de hoje. Que Deus abençoe cada um de vocês, com ousadia, com amor, mas também com firmeza, a proclamarem Jesus Cristo aonde você se encontra. Essa é a tarefa, isso que nós fazemos como igreja, como corpo. Proclamamos aqui, exaltamos, adoramos aqui, mas fazemos isso também publicamente, independente dos riscos, das consequências. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa manhã que o Senhor nos dá. Manhã com vida e saúde. Manhã que o Senhor nos permite refletir na Tua palavra. Pai, perdoa quando nós caminhamos envergonhados, muitas vezes covardes, muitas vezes acanhados, por proclamar Jesus Cristo no ambiente público. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pela história de Daniel e seus amigos, obrigado, Senhor Deus, porque no meio das lutas, das dificuldades, o Senhor continua agindo soberanamente. Senhor Deus, nós precisamos nos lembrar que apesar das consequências físicas, financeiras,
relacionais. O Senhor promete cuidar, sustentar os teus filhos, sustentar a tua igreja, quando a tua igreja toma decisão de se manter pura. Senhor Deus, ajuda-nos a refletir nessas questões e faz mesmo, Senhor Deus, de cada um de nós instrumentos nas tuas mãos, para nesse mundo com tanta confusão, com tanta injustiça, tanta maldade, tanta pressão, tanta relativização, que nós possamos proclamar que não há outro Deus além de Jesus Cristo, Senhor. Pai, olha por Moçambique nesse momento com tanto sofrimento, tantas famílias perdendo o pouco que tem. Tua igreja está lá, tem pastores, tem irmãos em Cristo, tem vulneráveis, velhos, crianças, mulheres, em áreas isoladas, perderam tudo. Que a tua misericórdia os alcance, que no meio das enchentes o Senhor se faça presente, trazendo livramento. Assim como o Senhor livrou Daniel lá na cova dos leões, o Senhor se fez presente. Assim como naquela fornalha ardente, o Senhor se fez presente. Pai, cada um de nós aqui tem uma luta, e a nossa luta é sempre grande. Quem luta com a saúde, que no hospital, na doença ali, o Senhor se faça presente. Quem tem desistido quem está querendo desistir de relacionamentos, que na confusão, aonde não há harmonia nas famílias, que ali na luta o Senhor se faça presente. Quem luta com as situações financeiras, Pai, com desespero, com desânimo, que ali, muitas vezes nas dívidas, na falta de uma oportunidade, que ali o Senhor se faça presente, Pai. Manifesta-se, Senhor Deus, no nosso meio. Nós precisamos de Ti. Louvamos, glorificamos o Teu nome, o Deus Emanuel, o Deus que se faz presente. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa semana a Fer precisou fazer uma cirurgia de retirada da vesícula. Ela já vinha sentindo dores e foi fazer alguns exames, e Deus abriu as portas para que a médica pudesse falar: interna hoje, faz amanhã a cirurgia. E Deus abençoou ela, graças a Deus está se recuperando bem, está lá em casa, participando online lá, assistindo conosco, e ela agradece as orações de cada um de vocês. Continuem orando por nós. Nós agora no começo de fevereiro estamos indo visitar Laura e o Davi, receber, ajudá-los na chegada da nossa primeira netinha, e de lá no final de março estamos voltando para Moçambique. Que vocês continuem orando por nós, orando pelo povo moçambicano, e que aqui em Bauru, no ambiente público aí do seu trabalho, sua família, sua escola, vocês continuem também proclamando Jesus Cristo.